Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como nós estudamos o Pai Nosso, vamos rezar o Pai Nosso, né? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Alguém já viu a live de ontem? Já está no YouTube agora. Pus agora. Está lá para vocês assistirem, vale a pena. A Vera Valente, aqui do Nordeste o calor aqui é demais, cada dia lindo. Mas o Nordeste tem a brisa do mar, Vera. Nós não temos a brisa do mar. Bem, gente, quais foram os dogmas que nós estudamos na última semana? Existência de Deus como objeto de fé. Como é que chama? Objeto de fé. Fides quae. O que é revelado é objetivamente aquilo que Deus revela. Fides qua é através do que nós cremos, que é intelecto e vontade. Unidade de Deus, né? Que Deus é um, Deus é eterno, Santíssima Trindade. E de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Filho de Deus por essência. Duas naturezas que não se misturam e não se confundem. Cada uma das naturezas que Cristo possui uma vontade física, a dupla vontade, né? Lembra? Jesus tem quantas vontades? Jesus só tem a vontade divina ou tem a vontade humana e divina? Humana e divina. Qual que é a passagem mais clara que Jesus tem duas vontades? O horto das... Pai, afasta de mim, essa é a vontade, mas que não seja feita a minha, mas a vontade divina. Ele se adequa à vontade divina. Nele, são duas naturezas em uma pessoa, união e pós-tática. Ok? O que mais? Só, né? Vamos continuar agora. Próximo dogma de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ainda que homem, é filho natural de Deus Pai. Quantas pessoas tem Jesus Cristo? Uma? Só? Só. Jesus, olha só, a pessoa de Jesus é a mesma do Filho eterno do Pai. Só que ele adquiriu a natureza humana. Por isso que Maria é considerada mãe de Deus. Porque, mas em Maria só gerou a parte humana, mas a pessoa é a mesma do Verbo. Não é outra pessoa. Ora, ninguém pode ser mãe de algo pela metade, só da natureza humana. Ela é mãe da pessoa como um todo. Então ela é mãe de Deus, porque a pessoa é a mesma pessoa divina. Ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob domínio da lei, para resgatar os que se encontravam sob o domínio da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus é o Filho
natural do Pai, por essência. Nós somos filhos adotivos, nós somos filho no Filho. Pela filiação de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus adotivos. Entenderam? Então a pessoa de Cristo é a mesma pessoa do Filho que se encarnou, não é outra. Por isso que quando Jesus, no Evangelho de João, Filipe, mostra-nos o Pai. Não, mas se tu me vês, vê o Pai. Porque a identidade de Jesus é a identidade divina. É a mesma pessoa divina. Ok? Uma das heresias dos primeiros séculos é achar que Jesus tinha duas pessoas, a pessoa divina e a pessoa humana. É uma heresia. Não tem duas pessoas. Ok? Só uma curiosidade, Gálatas 4:4 é a única passagem das cartas de São Paulo que fala de Maria. Ok? Gálatas 4:4. Décimo dogma de Cristo. Não é de Cristo, esse é o décimo geral, né? De Cristo é o 1, 2, 3, 4. Quinto dogma de Cristo. Décimo geral. Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como verdadeiro e próprio sacrifício. O Filho de Deus se fez sacrifício na cruz. No inefável mistério, Cristo, por sua natureza humana, era ao mesmo tempo sacerdote e oferenda, mas por sua natureza divina, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, era o mesmo que recebia o sacrifício. Eita, entendeu isso aqui? Ele ofereceu-se em sacrifício com a natureza mas ele, junto com o Pai e o Espírito, era o mesmo que recebia o sacrifício com a natureza divina. Não é mistério, mas assim, ele ofereceu a natureza humana, mas ele não é Deus. Ele, junto com o Pai e o Espírito, recebeu o próprio sacrifício. Certo? Está difícil de entender isso? Lembra da passagem de Abraão, que mandou matar seu filho Isaque? Quando foi na hora de matar, o anjo disse: para, tem ali um carneiro. Não tinha um carneiro preso com os chifres? Já? Preparado para ser imolado? Um dos padres da igreja, eu não lembro qual, dizem o seguinte, que ali é a prefiguração de Cristo. Isaque é a prefiguração do Filho de Deus divino, que não morre. E o carneiro, prefiguração da natureza humana divina que morre. Chique, né? Entenderam? O carneiro é prefiguração da natureza humana. A Isaque, a prefiguração do Filho divino, que Deus não morre. Ok? Agora imagina para os judeus entender isso, porque os judeus, quando eles pensavam Messias, eu não pensava que o Messias ia ser o próprio Deus, eles achavam que ia ser um profeta ungido por Deus. Eles ficaram confusos, por isso que eles ficavam irritados. Como é que você se chama Deus? Quem é você para se achar que você é Deus? Os judeus ficaram perdidos, ficaram irritados com Jesus. Eu e o Pai somos um. Antes de Abraão, eu sou. Isso para os judeus era a morte, né? Como assim? Vamos para o sexto dogma de Jesus Cristo, 11º dogma geral. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício da sua morte na cruz. O sacrifício de Cristo nos salvou do pecado. Ele é a ponte que liga ao Pai. Ele
é por Ele que nós somos salvos. Por isso que o Espiritismo, a reencarnação, é um desdenho, ignorar o mérito de Cristo na cruz. Se eu tenho que reencarnar, eu estou desconsiderando que Jesus salvou minha vida. Concorda? Ora, se eu tenho que me reencarnar para me redimir na próxima vida, então o que Cristo deu a vida por mim não valeu nada. É desconsiderar o mérito de Cristo. O que eu posso buscar são os sacramentos, a confissão, que através dos méritos de Cristo na cruz, a confissão pode me perdoar os pecados, mas não reencarnar. Ou a questão da maçonaria, o arquiteto do universo que criou e depois nos deixou à deriva. Ele desconsidera todos os dogmas. É um absurdo, né? Para o cristão, Jesus é o Filho de Deus que se encarnou e deu a vida para nos salvar. Ponto. Tudo que vai contra isso é heresia, é contra a nossa fé. Entenderam? Não tem brincadeira com essas afirmações. Não. Uma das coisas que é terrível na sociedade atual é o relativismo, né? Antigamente, o problema era o ateísmo. Deus não existe. Eu vou provar para você que Deus não existe. É ótimo essa época, porque facilmente eu vou provar que Deus existe. Se a pessoa for um pouco humilde intelectualmente. O problema hoje não é isso. O problema hoje é o relativismo. Alguns amigos da minha mãe, né, amiga lá, Guti, Guti, que gracinha, o seu filhinho com essa roupinha de padre, eu acho tão bonitinho, eu acho uma gracinha também. Tem aqueles que vestem branquinho naquelas religiões, como é que chama? Eu acho tão bonitinho, Noilda. Assim, para mim, tendo fé, né? O importante é ter fé. Aquelas roupinhas daqueles caras que usam aqueles correntes assim, lá na Bahia. Eu me emociono. Como é que você vai falar com uma desgraça dessa? Desculpa a palavra. O que você vai fazer com um trem desse? Aí você vai falar assim, não, mas a religião católica... Não, eu te entendo, eu acho bonito, eu não estou falando nada contra, não. Tem a fé de Umbanda, é o espiritismo negro. Também, tudo tem a ver com invocação de morto, né? Reencarnação. Então, para nós não tem discussão. Jesus é o Filho de Deus que se encarnou para nos salvar. O Espírito Santo sempre aponta para Jesus Cristo como Salvador. Não aponta para mais ninguém. Para o Buda, para o Confúcio, não. Para Maomé, não. Tem gente que fala que o Espírito Santo agora desceu em Maomé. Não. Sempre, para nós, Cristo é o nosso único Salvador. Sétimo dogma, 12º geral. Ao terceiro dia depois da sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. Ao terceiro dia, ressuscitado por sua própria virtude, levantou-se nosso Senhor Jesus do sepulcro, pelo seu poder. Maria foi assunta ao céu pelo poder dela? Não, porque ela foi imaculada por ser mãe de Jesus. Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. Entenderam? Por isso que a gente fala de ascensão de Cristo, né? E a assunção que foi assunta. Isso é a nossa fé. Ninguém pode duvidar que Jesus ressuscitou. Eu tenho uns amigos ateus, de vez em quando sai no Fantástico. Encontraram prováveis ossos de Jesus. Aí vem alguns amigos ateus e falam assim: e agora?
o que vai ser da sua fé quando provarem. Eu digo, não vai provar. Ah, mas você, e se provar? Ei, vai lá, junta com eles e prova. Os ossos dele não estão aqui. Aí passa um tempo, descobre que não era, né? Aí eles vêm, te falei, mas como é que você tem tanta certeza? A minha igreja garante pela fé. Eu tenho mais certeza disso do que de que você existir, de que o corpo de Cristo não está ali, ou que achou os ossos de Jesus do lado de Maria Madalena, sua namorada. Dizem isso, né? E agora, se provar que ele teve um caso com Maria Madalena, eu falei, olha, não vai provar. Eu tenho certeza absoluta disso. Mais do que eu falo. Ai, vai lá, ajuda. Eu sempre falo, ajuda eles a chegar à conclusão mais rápido que isso não é. Nunca conseguiram provar. Nunca acharam ossos de Maria nem de Jesus, muito menos de Jesus, né? A nossa fé, Cristo ressuscitou no terceiro dia. Por isso que nosso dia é domingo, não é sábado mais. Sábado é o dia dos judeus, porque é o fim da primeira criação. Cristo inaugura uma nova criação. Ele morre na sexta-feira, desce à mansão dos mortos no sábado e ressuscita no domingo, primeiro dia da semana, ou seja, o dia do Senhor, que abre para uma nova criação, a do céu. Nós não vamos ficar lá no sábado, né? Nós não vamos ficar amarrados ao sábado. O sábado é o fim da primeira criação que foi corrompida pelo pecado. Nós somos batizados para participar da nova criação, que é o céu. Por isso que o domingo é o dia nosso, não é mais sábado. Dia do Senhor é domingo. E o último dogma de Cristo: Cristo subiu em corpo e alma aos céus e está assentado à direita de Deus Pai. Ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu em corpo e alma. Cristo, hoje, o Filho, tem na Trindade um corpo humano ressuscitado, glorioso. Hoje a natureza humana faz parte da Trindade. Tem base? Tanto que Deus ama a gente, esse corpo nosso, que não vale muita coisa. Eu já falei nas homilias. Faça uma experiência. Você que está me ouvindo, fica uma semana sem usar papel higiênico, escovar os dentes, desodorante. O que mais? Fica uma semana. Mas longe de nós. Fede. Esse nosso corpo que naturalmente fede e que nós só disfarçamos, né? Esse corpo Deus apaixonou tanto que se encarnou nele e hoje está na Trindade no céu. Hoje a sociedade tem uma grande dificuldade de entender um amor de um Deus que é o Criador do universo, tão grande pelo nosso corpo, a tal ponto que muita gente despreza o seu próprio corpo. Dá o seu próprio corpo a pessoas que vê pela primeira vez, né? Quantas meninas, rapazes, que por nada dão o seu corpo, que Cristo pagou com o sangue, que se humilhou, esvaziou da sua divindade, viveu nesse mundo, sofrendo, morreu na cruz, e nós, que ao invés de termos a gratidão de reconhecer um Deus que ama tanto o nosso corpo, acabamos desprezando o nosso corpo, né? Nosso corpo é desprezado, ignorado, ou muitas vezes, quando não cuidamos do corpo, não fazemos exercício, comemos mal. O corpo é para ser cuidado, claro que também existe
a idolatria do corpo, vaidade, né? A vaidade é algo que destrói a imagem e semelhança. Mas cuidar do corpo, a pureza, a modéstia, como um corpo que faz parte da Trindade. Ninguém entende castidade se não entender do corpo, né? Do corpo amado por Cristo, do corpo que vai ser ressuscitado, do corpo que hoje faz parte da Trindade, que é santo. A relação sexual humana nunca é de reprodução simplesmente. Por que o olhar é face a face? Porque um se entrega ao outro. A pessoa humana se entrega à outra, né? A dignidade do corpo, um que se entrega completamente ao outro. Por isso que os jovens hoje não conseguem entender essa dignidade. Quando fala castidade, acha que a igreja está só tirando um prazer. E na verdade, a igreja está mostrando que aquele corpo que ele tem preço de sangue de Cristo. E não é simplesmente carne, é alma e carne, corpo. É algo que pede sempre mais, o infinito, essa união com o Criador. Vou expor o Rogério ali na última conversa. Ele disse que sonhou com o céu e gostei do que ele falou. Você falou que eu me inebriava no amor de Deus, é isso? Porque essa é a descrição do céu maior. É você se unir a Deus. Não tem descrição maior do que um céu que é relação com Deus. O que eu achei interessante do Roger, ele não falou assim, porque tem gente que sonha assim, eu estava num jardim tão bonito, a cachoeira. Não, o céu, basicamente, acima de tudo, é uma relação com o Criador. Isso é sonhar com o céu de verdade. De verdade. Essas coisas bucólicas, tudo bem. É que o céu é bonito também, né? Mas não é a essência do céu. A essência do céu é inebriar-se no amor de Deus, é estar envolvido no amor de Deus, é você ser amado e amar e ser amado. Nossos jovens, por causa dos relacionamentos sexuais aventureiros, eu acho muito engraçado, né? Porque que tem, vai. É que a raiva que me dá é que essas pessoas não têm a oportunidade que eu tenho de atender jovens sem pai, sem mãe em casa, de família desestruturada. Você vê o tamanho da dor que é. Enorme. Para você ficar com a aventurinha. Eu tenho um sobrinho em casa que meus pais criaram como um rei, ferido do tamanho do mundo, carente. Por mais que tenha tudo, nunca preenche. Fiz uma visita a um jovem aí que tentou suicídio 6 vezes, cabelo pintado. Entrei no quarto, não queria nem olhar para mim. E eu disse, numa das tentativas de suicídio, o pai chegou e disse, a próxima vez me diga que eu te dou a receita para você não errar. Olha o nível que nós estamos. Cheguei nesse jovem e disse, eu posso deixar você ter experiência com o amor de Deus? Se quiser. Eu pedi para Deus, para eu desaparecer. Esse moleque me abraçou meia hora, apertado, tremendo e suando. Meia hora, não me soltava mais. Tremia e suava.
apertava, chegou a doer minhas costas. E depois vem essas pessoas, o que tem? A outra quer também. É um momento de prazer. Vai viver. Criado com a avó muito gente boa, não adianta. Meus pais criaram meu sobrinho muito bem. Não adianta. Nunca substitui. Eu nunca esqueci. Com 2 anos e meio, meu sobrinho, ninguém falava de pai. 2 anos e meio, eu comprei uma motinha, aquelas motorizadinhas, moto bateria, né? E disse, vamos dar uma volta no quarteirão com o padrinho. Vamos, padrinho. Aí ele foi na frente, virou a esquina, tá eu acompanhando atrás. De repente eu vi, ele parou a moto, desceu da moto, sentou no meio-fio. Vamos, João Pedro, bora. Quando eu cheguei perto dele, com 2 anos e meio de idade, ele olhou para mim e disse, eu vou esperar meu papai aqui. Foi uma facada. Eu vou esperar meu papai aqui. Quem que falou para esse moleque? Quem? Pelo amor de Deus, não o façam do sexo uma brincadeira. Porque se você tivesse a oportunidade de sentir por um minuto a dor de um filho, uma filha. Filha também, a gente acha que é só filho. As mães que estão com as filhas sem pai, mostra como que elas sofrem a ausência do pai e da mãe. Aí acha que é só pagar a pensão, né? Não brinquem com o sexo, né? O nosso corpo nasceu para o céu, para uma família, né? O sexo é para gerar família. O corpo, todo sexo é a entrega de uma pessoa e não de um órgão genital, simplesmente. Não brinquem com isso. Se eu sinto a dor, uma vez, como médico, eu acho que eu não tinha nem decidido ser padre ainda não, mas já ia na igreja sempre, né? Uma vez, como eu estou rindo ainda, uma mãe veio com um filho, um menino de 8 anos, que era enteado do marido dela. E ele teve uma outra filha. E ela foi me contando como que ele desprezava o menino. Atos assim que você... Eu fui olhando aquele menininho com aquela cara, e ela foi me contando. Eu falei, por favor, sai do consultório. Fui chorar, não aguentei. Eu me coloquei no lugar dele. Imagina uma criança que, além de não ter o amor, alguém que humilha todos os dias, né? Todos os dias. Agora, graças a Deus, que Deus ama essas pessoas, esses jovens. Você que é jovem, que não tem um pai ou uma mãe, se entregar ao amor de Deus, Ele vai fazer você o mais feliz do mundo, porque Deus ama essas pessoas. Ama, né? Se Ele permitiu, é porque você é um bem que Deus tirou. É um bem que Deus tirou. Você é um bem que Deus tirou. Dogma sobre a criação do mundo. Qual que é o dogma sobre a criação do mundo? Tudo o que existe foi criado por Deus a partir do nada. Dogma. A criação do mundo
Presta atenção. Presta atenção, depois você pega a criação do mundo a partir do nada. Não apenas é uma verdade fundamental da revelação cristã, mas ao mesmo tempo chega a alcançá-la, a razão, com apenas suas forças naturais, baseando-se, por exemplo, nos argumentos cosmológicos, argumento da causa primeira e argumento da contingência. Vou traduzir isso, preste atenção. Aqui está dizendo o seguinte: Deus criou tudo do nada. Isso é deduzível com a nossa razão, mesmo se nós não fôssemos cristãos, através da causa primeira e do argumento de contingência. O que é a causa primeira? É uma prova da existência de Deus de Aristóteles. Por exemplo, o meu celular está aqui, eu coloco ele aqui. O efeito é mudar o celular de lugar. A causa sou eu. Eu estou aqui porque meu pai e minha mãe tiveram relação, fecundou, nasceu eu. Que por sua vez causou o meu pai, minha mãe, que por sua vez o mundo foi criado para ter meu pai e minha mãe, para ter a gente, foi causa. O que Aristóteles dizia? Não pode ter causa e efeito para sempre, infinito. Porque se não tem a primeira causa incausada, não tem o meio. É necessário que exista a causa incausada, chamada Deus. Por isso que quando alguém pergunta assim, eu lembro que quando eu ia fazer pregação, e quem criou Deus? Eu ficava perdido, né? Mas na verdade, se criou Deus, não é Deus, porque Deus é a causa incausada. Aí você tem que mostrar Aristóteles, que não pode tender ao infinito, tem que ter o início. Deus é a causa, ou primeiro motor imóvel, o movimento, né? Tem que ter o puro ato. E o que é esse argumento da contingência? É simples. Ser contingente é um ser que não existia e que algum tempo e que não pode deixar de existir depois. Ora, se eu não existia, existo e vou deixar de existir, todo mundo do mundo que é inteligente nunca existiu antes, e daqui a uns tempos não vai existir também, certo? Ora, e tudo é preparado para que nós sobrevivamos, água, oxigênio. É claro que tem que existir o ser necessário para pensar tudo para os seres contingentes, entendeu? Não está tudo preparado para nós vivermos? Antes de nós já não estava? Depois daqui a um tempo vai continuar? Quem preparou? Tem que ter um ser necessário, porque nós somos contingentes. A gente deixa de existir, não existia. Então você não me dá razão de existência das coisas para eu sobreviver. O sol, o oxigênio, a água. Quem dá? Tem que ser alguém necessário, que não foi contingente, que pensou tudo para nós. De que adianta eu ter sede se alguém não pensou a água? De que adianta eu ter vontade de respirar se alguém não pensou o ar? E de que adianta se fosse só oxigênio, não tivesse nitrogênio, lá o balanço para o meu alvéolo ficar aberto do pulmão? E assim por diante. Então, é necessário que exista o ser necessário, porque o resto tudo são seres contingentes, entenderam? Então, nós podemos chegar à conclusão de que o mundo foi criado. E outra coisa, Deus criou tudo do nada, ex nihilo, do nada. O que quer dizer isso?
O Big Bang explica a criação do mundo? O Big Bang não. O Big Bang já é algo. E a passagem do nada para algo? Quem fez? Os físicos diziam: a distância entre o nada e a matéria é infinita. Só um ser infinito é capaz de fazê-lo. Então o Big Bang não explica a passagem do nada para a matéria. O Big Bang já é algo criado. Mesmo que Deus tenha criado o mundo pelo Big Bang, antes de existir a matéria que foi expandida, tem que existir a passagem do nada para a matéria. Tem uns ateus que falam assim: não, o que criou a matéria foi a batalha entre a antimatéria, o nada e o nada não batalha, né? Nada não é nada. Então Deus criou tudo do nada. Ou seja, tudo que é criado é bom. Deus criou o mal? Não, Deus criou o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é capaz de dar as costas para o bem, que é Deus. O mal é a ausência de bem. Deus não é mal, não criou o mal, mas Ele deu o livre-arbítrio. E se Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele não pode impedir as consequências do livre-arbítrio. Quando eu bebo e fico bêbado, e pego o carro, bem bêbado mesmo, com droga, com tudo, lá, doidão. Aí tem uma criança de 3 anos na calçada, e o carro vai em cima dela. Criança linda, maravilhosa, a única criança que o casal tem. Demorou 10 anos para ter esse menino mais lindo do mundo. Aí vem eu com o carro, passo por cima da cabeça. Ah, como é que o seu Deus deixa isso? Veja bem, se Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele não pode impedir as consequências disso até o final. Tanto é que o inferno existe, porque leva a nossa decisão a sério. Tem gente que fala assim: não, o inferno não existe, porque Deus é bonzinho. Mas não tem nada a ver com Deus ser bom ou mal. O inferno tem a ver com a sua decisão de não querer Deus. Se você não quer Deus, você vai para o inferno. Ok? Então o livre-arbítrio nos dá a capacidade de virar as costas para o bem e viver o mal. E Deus não vai impedir as consequências, mas Ele pode tirar um bem. O bem qual é? Da criancinha, dá a vida eterna, dá força para ela lá na hora. Ou para os santos. Criança e santos é a mesma coisa, porque crianças são santos. O que os santos tinham? A graça para suportar, não é? Como é que São Lourenço suportou a brasa? Pode virar que já está assado desse lado. Isso não é humano não, aí. Né? Sim ou não? As crianças também têm uma graça especial para suportar o sofrimento. Vai no Araújo Jorge infantil e vê as crianças. Ela chora na hora de procedimento, mas depois ela fica rindo, brincando. O pai e a mãe estão arrasados, porque Deus dá a graça. E se a criança morre, dá o céu. Então Deus tira um bem do mal. Certo? Então Deus criou tudo do nada. Tudo bom. Tudo bom. Outro dogma: caráter temporal do mundo. O mundo teve princípio no tempo, pois o infinito é capaz de criar o finito. O infinito é capaz de criar o finito, Deus. E o eterno é capaz de dar existência ao temporal. O mundo foi criado no tempo. São Tomás de Aquino dizia que Deus poderia ter criado o mundo na eternidade, como gerou o Filho, mas não quis. Nós fomos criados no tempo. Nós somos seres temporais. Por isso que nós temos que pedir a perseverança final. Pensa, eu largar minha vida, ficar sem mulher, ficar aqui, depois fazer uma cagadona lá no final. Já pensou? Deus me livre.
Eu falo para Jesus: Jesus, pelo amor de Deus, você não me deixa fazer besteira não, porque depois que eu já fiz esse tanto de trem, agora tem que ir até o final. Imagina, jogar tudo por alto. O trem é feio. Tem que pedir a perseverança final. Ser perseverante. O tanto de gente que vem... Nossa, na época que eu era mais jovem, todo eufórico na igreja. E vai no encontro de igreja. Hoje, ateu, à toa. Uma menina em São Paulo, que foi da Toca de Assis, fazia adoração. Hoje ela é agnóstica. Envolve lá com psicologia... Aquelas psicologia... meio de yoga, com sei lá o quê, coaching, com sei lá o quê. Eu falei: minha filha, você não acredita em... eu tenho dúvida. A menina adorou Jesus. Que triste que não é? Eu fico assim, chocado com essa menina. Eu vi ela lá, adorando Jesus, eles adoravam 1 hora por dia, 2 horas. Como é que pode virar casaca desse jeito? Não é não? É de doer o coração, hein? Então, nós estamos no tempo. Eterno é quem? Quem é eterno? O que é eternidade? Simultânea e perfeita de uma vida sem fim. A posse simultânea e perfeita em Deus, tudo é presente. Passado, presente e futuro em Deus é uma coisa só. Um ato puro. Deus é perfeitíssimo. Só Ele é eterno. Nós podemos participar da eternidade dEle. Nós. Mas eterno, nem os anjos... Tudo bem, se você usa eterno como que não vai morrer mais, os anjos não vão morrer mais. Mas os anjos não são eternos. Eles não existiam e eles têm coisas que eles não sabem e passam a saber. Deus não. Deus sabe tudo. Tudo. Mais um dogma. Conservação do mundo. Além de criar... Preste atenção. Conversa depois. Eu vou filmar você para os seus alunos. Vou falar assim: olha ela... aqui para... Não, mas depois, agora é aqui, ó. Aqui. Além de criador, Deus é conservador, pois conserva na existência a todas as coisas O que está dizendo aqui? Justo. Ele criou e sustenta tudo num ato. Se Deus quisesse e parasse, nós deixávamos de existir agora. Ou seja, Ele nos conhece por dentro. Lembra, não tem o Salmo 138? Antes que eu me levante, antes que a palavra venha à minha boca, o Senhor já sabe, não tem? O Senhor já sabe antes que eu me levante. Ele sabe tudo por dentro. Ele sabe que eu não presto muito mais que eu, ó. Quando eu vou falar que eu não presto, ele fala: ih, choveu no molhado. Muito mais. Entendeu? Tudo aqui, ó. Não, uma prova viva disso é o nosso corpo. Eu nunca vi meu coração, nunca vi meu fígado, nunca vi meu rim, nunca vi nada. Não, agora você imagina, gente. Imagina a petulância. Deus não existe. Sem os palavrão fica ruim o trem. Um bosta desse que não controla nem seu corpo. Falar que Deus não existe? Venhamos e convenhamos, né? Não viu nada, nunca vi meu rim na vida. Nunca vi meu estômago. Nunca vi nada, meu pulmão. Foi tudo criado por quem? Uma força cósmica? Gente, mas é muito... Não, pensa comigo um pouquinho. É muita petulância falar que Deus não existe.
Aqui, meus olhinhos de fora, eu não vejo nada aqui. Não vejo nem minhas veias, nada. Nada, não controlo nada. Agora está tendo um monte de coisa no meu corpo que eu não estou controlando nada. Nada. Agora, venhamos e convenhamos. É assustadora a petulância do ser humano. É de assustar. Nasce um câncerzinho aqui no pâncreas, nem sei. Eu vou estar aqui celebrando missa, de repente começa a ficar magrinho. Vai lá ver câncer de pâncreas, não tem mais saúde, solução não. Logo, logo tem que revezar as paroquianas para limpar a bunda do padre. Trocar a fralda. Nem sabia que tinha câncer. Ó, câncer de cabeça de pâncreas, descobre depois de muito tempo, não tem mais saída. Deus, está lá, né? Deus não existe. E você, filho, que não dá conta nem de saber que você tem câncer, sabe nada. Sabe nada do seu corpo. Nossa, meu ser humano é de assustar. Vocês conseguem ver que é assustador a petulância? Não. Se você não controla nada do seu corpo, nada, absolutamente nada, Ele controla, então Ele conserva, Ele me conhece no mais íntimo, por isso que a justiça divina é a mais justa. Não adianta a gente correr, nós vamos ser purificados de tudo, né? Bem, os próximos dogmas é sobre o ser humano. Vamos deixar para começar o dogma do ser humano na próxima semana que vem. A gente já terminou de Cristo, os dogmas do mundo, que tudo foi criado a partir do nada, caráter temporal do mundo, que nós fomos criados no tempo, e conservação do mundo, é dogma. Já estamos no 16º dogma. São quantos dogmas mesmo? 43 dogmas, nós vamos... Muito bem, subdivididos. Então, eu vou terminar, porque, na verdade, depois de eu falar dos 43, eu vou falar como que a igreja chega a um dogma, como é que um dogma se desenvolve na história. Eu quero que vocês entendam bem. Aí eu vou dar o material nos grupos e também para o pessoal que nos acompanha do Brasil e do mundo. Eu vou colocar no meu Telegram, ou no meu Telegram, Padre Pablo Henrique, todo mundo aí, os que acompanham no Brasil, de fora, né? Eu vou mandar esse material, porque é um material que eu estou pegando compilado, tem um ali que é de uns livros meus, que eu estou traduzindo de italiano, até na hora que eu for ler, vai ficar meio estranho, que é uma tradução quase ao pé da letra, né? Mas aí vocês vão entender mais ou menos. Ok? Por quê? Porque depois eu vou falar do creio em Deus Pai, mas eu quero que eu vou falar o creio é tudo dogma, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mas eu quero que vocês já estejam muito familiarizados com dogma. E agora quando alguém falar assim, ai credo, eu odeio dogma, eu gosto de religião, mas eu tenho horror a dogma, você vai rir, que é uma ignorância tremenda. Quando você olha que coisa bela que é dogma, não é tudo bonito, chique, não ajuda a gente, nos deixa livres, nos deixa firme na fé. Esse preconceito de dogma é ridículo, ridículo. Ok? Então vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.